Deixe-me te perguntar uma coisa. E se tudo o que você está enfrentando agora estiver te levando ao momento em que Deus aparece de repente? Porque a verdade é que você está cansado, você está frustrado. Tem se segurado por um fio, se perguntando: até quando, Deus? Quanto mais eu consigo suportar? Você está olhando para portas fechadas, para probabilidades impossíveis e para céus silenciosos. Mas ouça-me, Deus não se esqueceu de você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, está prestes a realizar um milagre repentino na sua vida. Então, aqui está minha pergunta. Você está pronto para acreditar novamente? Você está pronto para esperar por aquilo que seus olhos ainda não podem ver? Porque se você ficar comigo, eu vou te mostrar exatamente por que este é o seu momento e por que Deus está prestes a agir. Vamos ancorar essa mensagem na palavra viva de Deus, porque sua fé não pode estar enraizada em sentimentos, mas no amor que o próprio Deus falou. Isaías 48:3 declara: há muito tempo anunciei as coisas passadas, eu as proferi e as fiz conhecidas. Então, de repente, agi, e elas aconteceram. Pare aqui por um instante. De repente, agi, e elas aconteceram. Esse é o coração da mensagem de hoje. Deus age de repente. E quando Ele age, o que era impossível se torna possível. O que estava atrasado se torna realidade. Agora, perceba o que Deus está dizendo. Eu anunciei, eu declarei, eu tornei conhecido. Em outras palavras, Deus já havia falado sobre o resultado muito antes de você ver a batalha, antes de você enfrentar a doença, antes da dificuldade financeira, antes do rompimento no relacionamento. Deus já havia declarado a vitória. E então, chega o momento, de repente, agir. Não gradualmente, não aos poucos. De repente. Essa palavra de repente, no hebraico, tem um significado poderoso. Significa rapidamente, inesperadamente, em um momento que você não vê chegando. Significa enquanto você está sentado no seu vale de decepção. Deus está preparando o cenário para uma intervenção divina. Você sente isso? Essa é a esperança se levantando, porque neste exato momento, alguns de vocês estão no meio de orações não respondidas. Vocês têm esperado, se perguntado, se preocupado, têm perguntado a Deus, quando? E a resposta do céu é: quando for o meu tempo, eu agirei, e acontecerá de repente. Pense nisso em sua vida. Quantas vezes você orou e sentiu que nada estava se movendo? Quantas noites você lutou contra o medo de que talvez Deus tivesse te esquecido? Todos nós já estivemos lá. Mas Deus não é lento. Deus é estratégico. E quando o seu momento chegar, não será uma goteira, será uma enchente. Lembre-se de José. Um dia ele estava na prisão, esquecido, abandonado. No dia seguinte estava diante de Faraó, promovido, posicionado e favorecido. De repente, Deus agiu e tudo aconteceu. É isso que Isaías está revelando. Deus muda tudo repentinamente. E, se Ele fez isso antes, Ele pode e vai fazer de novo por você. Este versículo não é apenas história, é profecia. Está vivo agora e pertence a você. O mesmo Deus que declarou isso sobre Israel está declarando sobre a sua vida. Eu agirei e acontecerá. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que você não precisa entender tudo. Você não precisa carregar o peso de como ou quando. O seu papel é simples. Acredite. Permaneça posicionado na fé. Espere pelo mover repentino de Deus. Diga isso em voz alta agora. O milagre repentino de Deus está vindo para mim, porque Ele está vindo. Deixe esse versículo se aprofundar em seu espírito. Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando um de repente divino que mudará tudo. Agora, deixe-me te perguntar, se Deus já prometeu agir repentinamente em seu favor, o que está te impedindo de ativar sua fé hoje? Porque, a seguir, vamos falar sobre como sair do medo para a fé e se posicionar para um milagre que já está a caminho. Sejamos honestos.
Esperar em Deus é difícil. É aquele lugar onde a promessa foi falada, mas a evidência ainda não apareceu. Aquele entretempo desconfortável, onde sua fé é testada, sua paciência é esticada e sua mente é inundada de perguntas. Você acorda se perguntando: até quando, Deus? Você ora, mas parece que os céus estão em silêncio. Você tenta se manter forte, mas no fundo está exausto. Você já fez tudo o que sabia fazer. Jejuou, orou, plantou sementes, permaneceu fiel, mas o avanço ainda não chegou. E agora, a preocupação aparece. A dúvida sussurra em seu ouvido. Talvez Deus tenha se esquecido de você. O medo se infiltra. E se nunca acontecer, você começa a questionar se a promessa era real. Você já esteve nesse lugar? Aquela temporada silenciosa, onde tudo parece parado, onde parece que Deus está abençoando todo mundo, menos você? Você vê outros testemunhando curas. Você vê alguém conseguindo o emprego pelo qual você orou. Você ouve alguém gritar de alegria pelo milagre e você sorri, mas por dentro está perguntando: Deus, quando será a minha vez? Você não está sozinho. A Bíblia está cheia de pessoas que lutaram enquanto esperavam. Um dos exemplos mais poderosos é José. Deus deu a José um sonho, uma visão de grandeza, influência e poder. Mas, em vez de subir ao topo, ele foi jogado em um poço, vendido como escravo, falsamente acusado, preso e esquecido. Você consegue imaginar as noites em que José se perguntava: Deus, e o sonho? Ele era real? Eu ouvi errado? O poço não fez sentido. A prisão não foi justa. Mas o que José não sabia era que, enquanto parecia que nada estava acontecendo, tudo estava acontecendo. Deus estava posicionando ele. Deus estava preparando ele. Deus estava preparando o cenário para um milagre repentino. E não é exatamente assim que Deus trabalha? A luta, o atraso, o silêncio não são punição, são preparação. Veja, a razão pela qual a espera parece tão pesada, a razão pela qual seu coração dói, é porque você está carregando uma promessa grande demais para o lugar em que você está agora. E Deus te ama demais para permitir que você chegue despreparado. Então, sim, esperar dói. Sim, parece que Deus está distante. Sim, a dúvida bate à sua porta todos os dias. Mas e se eu te dissesse que essa espera é sagrada? E se essa for a temporada em que Deus está cavando fundo, fortalecendo suas raízes, construindo sua fé para que quando o milagre chegar, você esteja pronto para carregá-lo? Porque aqui está a verdade. Sua fé não é testada no milagre, ela é testada na espera. É na hora mais escura, quando a promessa parece distante, que você decide: você vai desistir? Você vai abandonar? Ou você vai ficar de pé, quebrado, cansado, confuso, mas ainda assim declarar: Deus, eu confio em Ti. Essa é a batalha, não é? A luta para acreditar quando não há evidência. A luta para esperar quando tudo parece sem esperança. A luta para confiar em Deus quando você não pode vê-lo. Quando a sala de espera parece uma prisão. Mas ouça-me, Deus vê você. Ele ouve cada oração silenciosa. Ele recolhe cada lágrima. E assim como José, sua história não termina no poço. Seu sonho não morre na prisão, porque o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te prometeu, é o mesmo Deus que ainda está trabalhando nos bastidores. Você pode ainda não ver, você pode ainda não sentir. Mas, em breve, de repente, tudo vai mudar. Deus sabe exatamente onde você está. E quando chegar a hora certa, o seu de repente virá. Não deixe a espera te destruir. Deixe a espera te construir. Porque o milagre não está apenas vindo. Ele está sendo preparado com o seu nome nele. Ouça com atenção. A maior arma que você tem nesta temporada é a Palavra de Deus. As promessas dele não são sugestões, não são possibilidades, são garantias da boca do Todo-Poderoso. E Deus nunca quebra uma promessa. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você ouviu isso? A palavra de Deus não pode falhar. Ela cumpre exatamente aquilo para o qual Ele a enviou. Agora mesmo, você pode estar olhando para uma situação que parece impossível. O relatório é negativo. A porta está fechada. O dinheiro acabou. Mas o que você vê não tem a palavra final. O que Deus prometeu é a palavra final, porque suas circunstâncias não anulam a palavra de Deus. A palavra de Deus anula as suas circunstâncias, e uma única palavra dele pode mudar tudo. Talvez você esteja se agarrando a promessas que parecem distantes. Talvez a espera tenha feito você questionar se Deus ainda se lembra do que disse. Mas eu vim te lembrar. Ele se lembra, ele vê, ele está trabalhando. Há uma razão pela qual a Escritura diz: aquele que prometeu é fiel. Isso significa que ele não apenas faz promessas, ele as cumpre, sempre. Olhe para a história de José. Deus deu a ele um sonho, uma promessa de grandeza, mas tudo deu errado. Ele foi traído, jogado em um poço, vendido como escravo, esquecido na prisão. Parecia que a promessa tinha morrido, mas Gênesis 41 nos diz que Faraó disse a José: eu o coloco no comando de toda a terra do Egito. De repente, as portas da prisão se abriram. De repente, o prisioneiro esquecido se tornou governante. Você percebe? O que Deus prometeu, ele cumpriu. E não importava como tinha sido o caminho, a promessa ainda estava viva. Essa é a sua palavra hoje. A sua promessa ainda está viva. Não importa há quanto tempo tem sido assim ou quão difícil parece. Deus ainda não terminou. Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você percebeu? Em Cristo, toda promessa é sim cura? Sim. Provisão? Sim. Restauração? Sim. Reviravolta? Sim. E tudo o que Deus está esperando é que você diga: amém, assim seja, eu recebo. Eu creio que é meu. Então agora eu te desafio. Pare de repetir o problema. Comece a declarar a promessa. Diga isso em voz alta. As promessas de Deus são sim. E amém na minha vida. Eu ainda não vejo, mas já é meu. O mesmo Deus que fez por José fará por mim. Porque a verdade é: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez antes, ele fará de novo. Porque a verdade é: Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez antes, ele fará de novo. O que ele prometeu, ele cumprirá. Você serve um Deus que cumpre promessas. Ele não se atrasa, ele não falha, ele está no tempo certo. E quando acontecer, será repentino, será inegável. Prepare-se, porque a promessa de Deus está prestes a colidir com a sua realidade. E quando isso acontecer, tudo mudará. Agora preste atenção, porque é aqui que a mudança acontece. Não basta apenas esperar por um milagre. Esperança é boa, mas fé é o que move a mão de Deus. Fé é ação. Fé é movimento. Fé é fazer o que não faz sentido no natural, porque você confia em um Deus sobrenatural. Se você quer ver Deus realizar um milagre repentino, precisa ativar sua fé agora, bem no meio da sua espera, bem diante do seu medo, bem quando tudo parece impossível. E aqui está como você faz isso. Passo 1. Fale o que Deus diz, não o que você vê. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você está declarando sobre a sua vida agora? Você não pode falar derrota e esperar vitória. Você não pode falar medo e esperar que a fé cresça. Abra a sua boca e declare a palavra de Deus. Diga em voz alta agora: eu sou abençoado. Eu sou curado. Eu sou favorecido. Deus está trabalhando ao meu favor. A mulher com o fluxo de sangue não apenas esperou, ela disse a si mesma: se eu apenas tocar na orla do manto dele,
serei curada. Ela falou, ela creu, ela agiu e, em um momento, de repente, o milagre dela chegou. Passo 2. Mova-se, mesmo quando não faz sentido. Fé não espera até que tudo pareça perfeito. Fé se move enquanto ainda está escuro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele não esperou as ondas acalmarem. Ele não esperou a tempestade passar. Ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até ti. E quando Jesus respondeu, vem, Pedro saiu do barco. Entenda isso. O seu milagre está do outro lado da sua obediência. Mesmo quando dá medo, mesmo quando parece arriscado, mesmo quando desafia a lógica, alguns de vocês estão esperando em Deus, mas Deus está esperando que vocês deem o primeiro passo de fé. Ore novamente, se inscreva novamente, comece o negócio, plante a semente, perdoe, adore, mova-se. A sua ação é a semente, o milagre é a colheita. Passo 3. Adore enquanto espera. A terceira maneira de ativar sua fé é adorar, como se já estivesse feito. A adoração confunde o inimigo. A adoração quebra correntes. A adoração muda a atmosfera. Paulo e Silas estavam presos em uma cela, machucados, sangrando, esquecidos, mas em vez de se renderem à derrota, eles oraram e cantaram, e de repente, Deus enviou um terremoto. As portas se abriram. As correntes caíram. É isso que acontece quando você adora no meio da sua dor. Milagres repentinos são liberados. Então agora, bem onde você está, levante a sua voz e declare, Deus, eu confio em Ti. Mesmo quando eu não vejo, eu confio em Ti. Vamos lá, declare isso em voz alta onde quer que você esteja. Eu não temerei. Eu não duvidarei. Eu permanecerei em fé. Eu creio que milagres repentinos estão sendo liberados sobre a minha vida agora em nome de Jesus. Eu recebo, diga novamente. Eu recebo. Deixe sua fé se fortalecer. Deixe o céu ouvir você. Deixe o inimigo saber que você ainda crê. Ouça-me. Fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas acreditar que Ele fará por você. E não no futuro, mas agora. Não fique apenas esperando pelo milagre. Ative sua fé. Fale. Mova-se. Adore. Porque a sua obediência desbloqueará aquilo pelo qual você tem orado. A sua fé é a chave. E a porta está prestes a se abrir. Prepare-se porque seu milagre repentino está a caminho. Talvez você já tenha se sentido assim antes. Você orou, esperou, questionou. Deus, o Senhor me vê? O Senhor ouve meu clamor? Você não está sozinho. Deixe-me lembrar você de uma história, um momento poderoso em que Deus apareceu de repente, assim como Ele está prestes a fazer por você. A Bíblia nos fala sobre a viúva de Sarepta, em 1 Reis 17. Ela estava reduzida à sua última refeição, literalmente se preparando para morrer. Imagine esse nível de desespero, os armários vazios, o azeite quase acabado. O som do choro faminto de seu filho ecoando pela casa. Talvez você conheça essa sensação, o peso da desesperança sobre você, o medo de que não haja saída, a dor de olhar para a sua situação e pensar, é o fim, é assim que a minha história termina. Mas bem ali, no momento mais escuro dela, Deus enviou o profeta Elias. E Elias trouxe uma palavra que parecia impossível. Ele disse, não tenha medo, vá para casa e faça como você disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Isso não fazia sentido. Como ela poderia dar algo se não tinha mais nada? Como poderia acreditar em um milagre quando a morte batia à sua porta? Mas ouça-me, obediência e fé desbloqueiam milagres repentinos. Ela confiou, ela obedeceu. E naquele momento, o milagre começou a fluir. Dia após dia, o azeite não se acabou. A farinha nunca secou. Aquilo que deveria ter sido sua última refeição se tornou o início do seu livramento.
E se Deus fez isso por ela, Ele pode fazer por você. Eu não sei como está a sua vasilha vazia agora. Talvez seja a sua vida financeira. Talvez seja seu casamento. Talvez seja a sua força. Você está no limite, pronto para desistir. Mas ouça-me, seu azeite não vai acabar. A provisão de Deus já está a caminho. Você está a um passo de fé, a uma oração, a um momento de confiança, de ver Deus liberar seu milagre repentino. Essa viúva não apenas sobreviveu, ela prosperou em meio à fome, enquanto todos ao seu redor passavam necessidade. Ela tinha mais do que o suficiente, porque é isso que Deus faz. Ele não apenas supre necessidades, Ele supera expectativas. E eu sinto que essa palavra é para alguém agora. Você tem vivido no modo sobrevivência, mas Deus está dizendo: prepare-se. Eu estou te levando para a abundância. Deus tem te preparado para aquilo que você tem orado. E quando acontecer, será repentino, será inegável e será Deus. Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão. Parecia que a promessa havia morrido. Mas, em um único momento, Faraó mandou chamá-lo. Em um único dia, José saiu da prisão para o palácio. E eu vim te dizer: Deus pode fazer o mesmo por você. Ele pode virar a sua situação da noite para o dia. Ele pode te levar de esquecido a promovido, de quebrado a restaurado, de estéril a frutífero. A pergunta é: você ainda consegue acreditar? Consegue reacender sua fé mais uma vez? Agora mesmo, declare sobre a sua vida: meu milagre está chegando. Eu me recuso a desistir. Eu me recuso a me curvar ao medo. Deus está agindo agora. Eu creio que meu milagre está a caminho. Não deixe que o que você vê te faça esquecer o que Deus disse. Ele prometeu terminar o que começou. Ele prometeu abrir um caminho no deserto. Ele prometeu abrir portas que ninguém pode fechar. E Ele cumpre suas promessas no tempo certo. Seu papel é permanecer firme na fé. Seu papel é esperar Deus agir. Porque expectativa é o terreno fértil dos milagres. Então hoje eu te desafio: levante a cabeça, fortaleça o coração, ouse acreditar novamente. Declare em voz alta: eu sou o próximo na fila para um milagre. Esta é minha temporada de avanço. Estou firmado nas promessas de Deus. Mesmo que você não veja, Deus está agindo. Mesmo que você não sinta, Deus é fiel. Mesmo que pareça impossível, Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Prepare-se. Seu milagre está chegando e será repentino. Agora eu declaro profeticamente sobre sua vida: Deus está agindo repentinamente em seu favor. A estação de espera está quebrada e seu milagre está sendo liberado. O que parecia atrasado, o que parecia impossível, está se transformando agora, em nome de Jesus. Curas repentinas estão chegando, restaurações repentinas estão chegando, provisões repentinas estão chegando. Deus está abrindo caminhos onde não havia saída. Portas que estavam fechadas estão se abrindo. Batalhas que você não conseguia vencer estão sendo vencidas pelo poder de Deus. Você não sairá desta temporada de mãos vazias. Tudo o que estava preso está sendo liberado. Toda arma formada contra você está sendo destruída. Toda mentira do inimigo está sendo silenciada. Agora mesmo, declare com fé: meu avanço chegou, meu milagre está a caminho. Deus está lutando por mim. Eu recebo em nome de Jesus. Agora, em oração, diga: Pai, em nome de Jesus, viemos diante de Ti, com corações cheios de fé e expectativa. Nós Te damos glória, nós Te damos honra, nós Te damos louvor. Tu és o Deus do repentino, o Deus que fala e tudo se cumpre. Senhor, agora mesmo eu levanto diante de Ti cada pessoa que ouve esta mensagem. Tu vês os cansados, os desanimados, os que estão perguntando se Tu ainda os ouves. Pai, lembra-os que Tu ainda és o mesmo Deus, Tu ainda estás agindo.
tu não os esqueceste. Eu declaro força sobre seus espíritos. Eu repreendo todo o espírito de medo, dúvida e incredulidade. Eu cancelo toda obra maligna que tenta impedir seu destino. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre os enfermos. Declaro provisão sobre as dificuldades financeiras. Declaro paz sobre toda mente ansiosa. Declaro restauração sobre relacionamentos quebrados. Espírito Santo, move agora, toca cada lar, enche cada coração com novo fogo, nova esperança, nova fé. Libera favor divino, abre portas sobrenaturais. Tudo o que estava retido que seja solto agora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque milagres estão sendo liberados, testemunhos estão sendo gerados. Enquanto oramos, as coisas estão mudando no mundo espiritual. Nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, mas tu já estás liberando. E nós cremos, nós recebemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se você crê nesta oração, declare nos comentários. Amém. Eu recebo. Declare em voz alta. Meu milagre está chegando, meu avanço chegou. Eu creio que Deus está agindo por mim, porque a oração tem poder, o acordo tem poder. E escute, Deus está agindo agora. Você não foi esquecido, você não foi abandonado. Este é o seu momento. Esta é a sua estação. O Deus do repentino está operando em sua vida. Continue firme. Continue acreditando. Continue esperando, porque o seu testemunho será o próximo. Ouça-me. Você está prestes a entrar no seu milagre. Não importa o que pareça agora. Deus já está agindo na sua vida. Este não é o momento de desistir. Este é o momento de se levantar em fé e declarar: meu milagre está a caminho, Deus já está agindo, eu creio e recebo. A espera foi difícil, eu sei, mas escute. A demora não é uma negação. O mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, esse mesmo Deus está prestes a agir de repente em sua vida. A palavra de Deus diz em Isaías 60, 22, quando chegar o tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer rapidamente. E eu creio que o tempo certo é agora. Este é o seu momento de virada divina. Deus está prestes a agir repentinamente, rapidamente e sobrenaturalmente. Agora, quero que você faça algo poderoso. Ative sua fé. Tire um momento para entregar a Deus todo o medo, toda a preocupação, toda a dúvida. Onde quer que você esteja, diga em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Teu tempo. Eu confio no Teu poder. Eu confio que meu milagre está chegando de repente. Diga novamente até que seu espírito acredite nisso. Meu milagre repentino está a caminho. E se essa palavra falou ao seu espírito, se você está crendo em Deus para esse avanço repentino, digite amém nos comentários. Agora mesmo, não se cale, declare sua fé, fale em voz alta, afirme, deixe o inimigo saber que você ainda está em pé. Deixe o céu ouvir sua voz bem alta e clara. Você crê em Deus, você confia na palavra dele, você está pronto para o seu milagre. E não pare por aí, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Há alguém perto de você que está pensando em desistir. Mas essa palavra pode reacender a fé dessa pessoa. Envie para um amigo. Compartilhe na sua página. Espalhe a esperança. Porque quando Deus se move repentinamente na sua vida, não será apenas uma bênção para você. Será um testemunho para todos ao seu redor. E se você está pronto para continuar conectado com mensagens de fé como essa, inscreva-se agora no canal da Esperança. Este é um lugar onde sua fé será estimulada, sua esperança restaurada e seu espírito levantado. Estou te dizendo, seu milagre repentino está chegando. Agora prepare-se, veja Deus agir.